Olá, viajante! Aqui é o Pod Viagem, o melhor e maior podcast de viagens do Brasil. Você me vê aqui frequentemente como convidado, mas hoje eu tive a ousadia de dar um de anfitrião. E eu tô aqui com um grande amigo, André Padilha. O André é um querido amigo, colega aqui no Paraná, juiz de direito, e fez uma viagem sensacional. Ele trocou a toga pelo capacete e foi de São Mateus até Machu Picchu. Isso. Mas passando pela Argentina, pelo Chile, Isso. pela Bolívia, até chegar ao Peru. Isso. André, conta pra nós como é que foi essa aventura ao lado da sua esposa, né? Isso. Então, nós temos três casais de amigos, né? A gente faz praticamente todo ano uma viagem. E esse já é o 4º ano de viagem, então a gente já está acostumado que cada um pegou a sua. Só que a grande sacada dessas viagens é a programação, né? E como era uma viagem mais longa, bem mais longa do que o normal, ia levar uns 20 dias. Então começou essa Longa negociação. o quê? Quantos mil quilômetros? 10 mil quilômetros. 10 mil? E a gente começou a negociar com as esposas. E, 20 dias é muito ruim, é longe dos filhos, não tem com quem deixar e tudo mais. E aí a gente chegou num consenso de que talvez fosse interessante as mulheres irem de avião até Lima e os homens tirarem um tempo a mais e ir de moto na frente, pilotando e encontrá-las lá, para que elas tivessem menos tempo longe dos filhos, porque pelo menos um do casal ficasse com as crianças, né? E assim a gente planejou. E aí vem a questão do trajeto, né? Como é que planeja? E teve um twist assim interessante, porque eu tinha feito um planejamento e que eu sempre quis passar no Passo São Francisco, que é um passo que tem entre Fiambalá, na Argentina, e Copiapó, no Chile. E ele tem uma certa mística. Para o pessoal se localizar, ele é o que? Ele perto de Salta, por ali? Ele é para baixo de Salta. Acho que é o próximo para baixo de Salta, né? Lá em Salta passa no Passo Rama, né? Que fala. E é o próximo de baixo. E eu sempre quis passar lá porque eu sempre ouvi falar que era um dos mais bonitos, depois eu confirmei isso. Nossa, que legal. E ele tem uma mística, porque ele tem uma famosa placa lá que são mais de 400 km sem posto de gasolina. Então de moto é desafiador porque a moto você não sabe se vai conseguir. Sem posto de gasolina? Sim. Nossa. E depois eu descobri que era sem posto de gasolina, sem nada, né? Sem lanchonete, sem nada absolutamente. E eu tinha usado o ChatGPT para fazer o roteiro. Primeira vez na vida que eu fui tentar fazer isso. E aí, dá para confiar? Qual a sua experiência? Não deu, cara. Olha aí, viu? Você tá achando que o chat... E você acredita que eu fui descobrir isso quase uma semana antes de sair? Porque eu fiz o roteiro, ficou ótimo, maravilhoso e tal. Mas aquele instinto, assim, mais antigo de dar uma olhada, porque eu sou do tipo do cara que eu levo o mapa impresso, pra você ter uma ideia. Eu tenho GPS, tenho tudo, faço as programações de GPS, mas eu levo o mapa impresso porque tem Faz que ter um plano sentido, né? B, São 400 quilômetros, né, de distância no ponto de apoio. E aí eu fui dar aquela conferida, assim, e tinha um determinado trajeto que o ChatGPT jogou como 300 quilômetros, 400, e na verdade era 1.200. Isso em moto dá 2 dias, né, geralmente. Então me quebrava o roteiro inteiro, porque ele estava no meio dos dias para eu encontrar as mulheres lá, né? E como no Passo São Francisco tem cerca de 100 quilômetros de estrada de chão, sem asfalto, eu queria passar antes por lá, para que elas, né, não sofressem na garupa, porque de moto você fica de pé, então você não sofre tanto aquele chacoalhar da moto, né? Não judia tanto. E aí, descobri... Assim, eu não ando de moto, então como é que é essa história? A pessoa, lá onde vocês passaram, vocês vão de pé na moto? Isso, você fica de pé na pedaleira, então o teu joelho amortece a trepidação. Na verdade, é a moto trepida, né? E você absorve isso. É como o pessoal que anda de trilha, é muito parecido, inclusive. É uma tática de quem anda Mas de aí trilha. também não deixa confortável para quem tá atrás, né? Não, então, não dá para fazer com garupa. Na verdade, não dá, né? Tá. Porque senão ela teria que ficar de pé também. Enfim, tem gente Complexo. que faz. Isso aí é um assunto meio complexo para quem anda, né? De Big Trail.
E tem gente que fala, quanto mais big, menos treio. E é um pouco verdade isso, né? Porque a moto é muito grande, né? Eu tenho uma BMW, uma 1250, e ela tem 256 quilos, só a moto. Daí mais a bagagem deve dar seus 50, 60 quilos, mais o meu peso, que eu tava com 95. Então é muito peso, né? Então não é uma moto que você pode assim sair pulando para lá e para cá. Embora ela seja feita para isso, ela aguenta bem, mas assim, não é a ideia, né? Difícil do equilíbrio numa situação dessa. Então a gente, assim, de programação tinha desistido de passar por lá. Eu falei, não, vamos direto para Atacama, então vamos num roteiro, passa ali pelo Chaco, chega lá em Salta, Cafaiate não, por uma marca, né? Passa o Jama, São Pedro de Atacama e de lá a gente vai. André, mas esse caminho que você está falando é o mais conhecido, né? É o mais conhecido. Mais conhecido, né? E a gente fez já uma viagem que era exatamente para Atacama. A primeira viagem que a gente fez internacional foi para Atacama. Então a gente fez em 4 dias para chegar no Atacama. São 2.800 km, 2.500 ou 800, não me lembro, em 4 dias. Então a gente fazia uma média de 500, 600 km por dia. E dessa vez eu estava louco para passar no Passo São Francisco e me doeu o coração quando eu descobri que não dava. E a gente saía no domingo, dia 31 de agosto. Aí chegou na hora de sair, geralmente a gente vai pro Barracão, porque é mais perto de entrar e não tem tanta burocracia, enfim. Aqui no Paraná, né? É Diniz Cerqueira, né? Barracão. Sim. E Bernardo de Irigoyen. E eu cheguei pro meu amigo, o Tom. E nós éramos 3 casais e dessa vez um casal não pôde ir. Só estávamos em 2. Que também já foi um desafio, né? Porque o que não foi, ele é o mais experiente. Então ele era o nosso porto seguro. Assim, estraga a moto, ele sabe lidar e tudo mais. E dessa vez a gente teve que meio que ir sem ele. Daí eu falei pro meu amigo assim, o Tom é o nome dele, né? Falei, cara, será que a gente consegue tocar até Posadas? E daria 700 e poucos quilômetros. Ele falou, vamos tentar, vamos fazer uma tática de sair mais cedo e tocar. E já que estamos sem as esposas, as paradas são mais rápidas, porque, né, não envolve. Até ir no banheiro para as mulheres é mais demorado, né? E saímos no domingo cedo, 7 horas da manhã. E almoçamos em Barracão, fizemos um certo câmbio ali de umas moedinhas na Argentina, porque não precisa muito, porque hoje tudo é cartão, né? Felizmente. E chegamos em Posadas, era 5 horas da tarde. E a gente tava tão empolgado, parece dois garotos assim. Porque daí, sabe aquela história? O cara sai de casa, sai da sua cidade, sai do seu país, aquela euforia. Falei, olha, cara, Correntes dá mais 300 km, você aguenta? Ele, aguento, vamos e tal. Falei, então vamos. E fomos até Correntes. Então deu 1.100 no já primeiro de cara, dia. no primeiro dia. Já de cara. Aí chegamos à noite e tal, No outro dia, aí eu falei, então a gente já tá, muito perto, vai dar para chegar no Passo São Francisco, que era domingo, então tinha mais segunda e o Passo São Francisco só abre às terças e sextas. Então se a gente quisesse passar, tinha que ser na terça. Falei, amanhã é segunda, a gente chega lá perto e na terça a gente passa. Só que esse perto, assim, era mais uns 600, 700 quilômetros. E no outro dia aconteceu a mesma coisa, a gente chegou nesses 600 quilômetros, já era 2 da tarde, eu falei, vamos pra frente. E fomos até uma cidadezinha chamada Aimogasta, que é tipo uns 100 quilômetros antes de Fiambalá, que é a beirada ali. Também empolgado, também deu mais 1.100 quilômetros mais ou menos. E aí foi engraçado porque quando eu olhei no painel da moto, ali, ele conta as horas que você está pilotando e as horas de descanso. Então tinha dado assim 22 horas pilotando. Nossa. E 10 de descanso. Nos 3 primeiros dias, né? Eu falei, cara, nós estamos abusando aí. André, então, quando você fala isso, até dessa empolgação para conseguir fazer todo esse percurso que ultrapassou aquilo que vocês tinham estimado, me parece que eu não ando de moto, né? Não tenho moto. Mas das vezes que eu andei, eu tenho a impressão que aquilo é como se você estivesse meditando, não é? Não tem um pouco disso, assim, de você tá realmente presente, né? Até porque se não prestar atenção, pode se acidentar também, né? Isso. É muito Como isso. é que é a sensação? É muito. É por isso que eu gosto da moto. Porque na moto, você faz parte da paisagem, você não vê a paisagem. Então tem cheiro de bicho morto, tem óleo, tem ondas de calor, tem ondas de frio, tem vento, tem barulho. Já adianta, assim, para quem tem curiosidade, não é confortável. A gente dá o maior conforto possível, compra as motos confortáveis, os bancos e tudo mais, né? Mas
não é uma coisa assim, se quer conforto, vai de ônibus, vai de avião, vai de carro e tal, mas a moto não é para isso, né? A gente tenta o máximo possível. Mas esse estar na paisagem também, ele te muda de um jeito, porque você até tem o interfone ali que você vai falando com a pessoa, pode ouvir música se quiser, mas você não tem um vidro, nada, você está ali na paisagem e a moto... um segundo, você cai. Então, a sua atenção, apesar de você fazer reflexões sobre a vida, sobre tudo mais, você tem que estar atento. Então, não sobra margem para você ficar com problemas, preocupado com o que vai jantar, o que vai comer. E o engraçado é que nesses dias que eu fui com meu amigo, a gente tomava o café da manhã no hotel e não almoçava. E eu sou um cara que, se eu não almoço, eu tenho muita fome, fico irritado e tudo mais. E ali que eu descobri que a gente come ansiedade, come nervosismo, come isso. Porque quando você está concentrado, a gente vai e não nota. Então a gente parava assim, meio-dia, comia um chocolate no posto, assim, uma água e puf. E foi isso que rendeu todos esses períodos, né? Então foi muito bem. E no dia que a gente passou o Passo São Francisco, que daí é fenomenal, é um dos lugares mais lindos que eu já vi no planeta. Sinceramente, André, a gente fala muito de Argentina aqui, o pessoal nos acompanha, sempre vê muita coisa de Argentina, mas eu confesso que eu não conhecia esse lugar. Então, confesso que não conhecia. Ele é pouco explorado porque ele tem essa limitação de época. Me parece que em determinada época do ano, acho que da agora para frente, ele abre todos os dias. Mas a aduana argentina é num lugar e a do Chile é no outro. Eles não são integrados, eles não conversam entre si. Então eles têm muitos problemas, assim, eles não sabem se um vai abrir, outro vai abrir, então às vezes o caminho fica fechado. E ele é uma estrada com estrada de chão. Então ele tem essa sazonalidade e esse lugar que é muito distante um do outro sem ter nenhuma lanchonete, não tem casa, não tem nada, né? Então é pouco explorado. Mas isso que faz a mística, né? E é um dos lugares mais bonitos, porque eu já passei em vários passos ali da cordilheira, eu amo a cordilheira, eu acho uma coisa incrível, assim. E nesse lugar específico ele reúne elementos de vários locais, assim. Então o começo dela do lado da Argentina é muito parecido lá com Purmamarca, com a Rota 9, se não me engano, 69. E depois ela passa para um outro que parece Tafí del Valle ali para baixo. Depois tem a Lagoa Azul, daí tem neve, daí tem estrada de chão. E lá para baixo acaba vindo o desértico do Chile. Então é muito bonito porque você pega tudo na mesma viagem, assim, parece que você está sendo engolido pela cordilheira, assim, muito bonito. Que sensação bacana. E nesse dia, aliás, a gente saiu também 7 horas da manhã. Eu sabia que tinha que levar alguma coisa para comer, alguma coisa, mas eu estava empolgado para sair, achei, não, como a gente estava numa cidadezinha antes, pensei, a gente vai parar no caminho, e esqueci daí no trajeto, porque estava empolgado. E a gente foi, cara, e 4.800 metros de altitude. Nossa. Você sentiu aquela coisa da altitude, que o pessoal diz que sente bastante também? Senti. Eu nunca tinha sentido, assim. Eu já tinha sentido uma dorzinha de cabeça, mas coisa que a bala de coca ali, o chá de coca já resolvia. Dessa vez, não. Dessa vez foi bem... Eu usei isso aí lá no Peru, quando eu fui para Machu Picchu, né? Mas na moto, imagino que a sensação seja muito mais intensa, né? E cansa, porque você é uma sensação estranha, porque você não está cansado o tempo todo, né? Mas só de subir na moto e manobrar ela, você dá aquela puxada, assim, para aquela ficar reta. São 200 e poucos quilos, né? Pesado. Você já fica aquele... Né, aquela sufocamento. Em off, você mostrou um vídeo que você estava até segurando a moto numa hora que tinha um vento forte. Onde é que era aquilo? Então, é bem um pouquinho antes do topo do Passo São Francisco ali. Ah, tá. E nesse momento mas o vento era forte daquele tanto, André? Forte. A ponto de virar a moto, porque a moto é pesada, é grande, né? E aí eu tive que ficar segurando com o mal da altitude, meu amigo teve que vir correndo me ajudar, a gente quase morreu ali para levantar ela, sabe? E já dá tremedeira e tudo mais. E parado, né? Eu tava parado. Eu fui subir na moto, o pezinho enfiou na areia e o vento empurrou ela e eu fiquei ali. Não cheguei a cair, né? Não perdi a dignidade, né? E nesse dia, daí, então, a gente foi parando para todos os lugares, porque tinha muito aqueles... Sabe, eles chamam de vicunha, se não me engano, as alpacas que são selvagens, né? Que é um bichinho, é a coisa mais bonita, assim. Tinha muitas, a gente tem muito lugar para parar e tal, e a gente foi parando e foi indo, e passa nas alfândegas. E elas atravessam, assim, é perigoso atropelar também? Então, teve gente que se acidentou feio, né, com isso. Caramba. E é incrível porque elas têm a cor da vegetação, e isso é muito interessante porque você não vê elas, assim, como grupo. Você vê uma. Daí quando você vê uma, tem 20. Olha assim, só. Porque elas se camuflam muito bem, sabe? Então a gente andava a 80, 60 por hora para ver a paisagem e tal, então não teve esse risco. Até elas cruzaram na frente, né? Eu te mostrei o vídeo.
não teve esse Vou colocar aí risco. pro pessoal ver também. Mas teve já gente que se acidentou feio, porque elas pulam e elas são meio imprevisíveis, tipo galinha, assim, que vem no meio e tal. Então teve gente que se acidentou feio. E eu soube de um conhecido que bateu a 100 e poucos por hora numa dessa e ficou esperando socorro 2 horas embaixo da moto lá. Nossa. Então é bem complicado. Mas, enfim, é bem, bem legal. E aí passamos as aduanas, né? Não é alfândega, a aduana. Chegamos em Copiapó quase de noite. Era já umas 7 horas da noite. Copiapó ou Chile? No Chile. No Chile. Que é a próxima cidade lá, né? É a primeira mesmo. E aí que eu percebi que era quase 8 da noite e eu não tinha comido nada desde o café da manhã. Olha só. E não tava com fome, assim, morrendo de fome nem nada. E foi a primeira vez na vida que eu falei assim, olha, eu aguento, sabe? Tipo, e não... Sinceramente, não senti, assim, Um jejum intermitente, regado a uma contemplação da paisagem. E eu atribuo a isso, você está ali, né? Vendo, participando, sentindo. Porque é isso. Eu já fiz de carro, teve lugares, por exemplo, eu fui para Mendoza, né? Fui de moto e fui de carro. E eu passei no mesmo lugar de carro. E perde. Nem se compara a perde sensação. a magia. Perde. Porque você é a paisagem de moto. Né? É uma coisa assim inexplicável, é muito do sentir, sabe? E isso te traz o foco. Traz o foco que faz você chegar nesse estado de quase que uma meditação, né? Quase que uma meditação mesmo. E aí, cara, e é engraçado, porque eu tava com o interfone ali com o meu amigo e o pessoal que tem moto vai entender, assim, a gente leva pra conversar em casal, né? Mas quando ligou eu e ele, que eram 2 caras, né? Você pensa, os caras vão se falar pouco. Não, a gente falou o dobro do que falaria com as mulheres. Viramos uns tagarela que não parava de falar, cara. Chegava a secar a boca, assim, de tanto que a gente se empolgou de estar ali e tudo mais, enfim. De Copiapó, a gente foi pro Pacífico daí e eu quis passar pelo litoral. Porque eu já tinha ido no Atacama, né? Então... Aquela parte que você me falou da mineração é pra cima? Pra cima de Calama. Pra cima de Calama. É. É no Chile ainda. Isso. São Pedro de Atacama faz uma espécie de um triângulo, assim, né? São Pedro de Atacama tá na ponta, Calama tá na outra ponta e a cidade que eu tava, Copiapó, é para baixo. Então faz um triângulozinho. E eu fui indo pelo litoral, parando e tal. E parei em Calama, e daí de Calama eu fui pra Tacna, no Peru. E tudo isso, dava uma média de 700. A gente não andou menos de 700 e poucos quilômetros por dia. É que me chamou a atenção quando você me contou. Lá tem uma mineração forte. É a maior mineração da... É a maior mina de cobre do mundo. A maior mina de cobre do mundo. Inclusive, foi lá que aconteceu o acidente lá do Elon Musk, que ele foi em Calama. Não sei se não, acho que é Copiapó ou Calama, que tem um museu. Não lembro de qual das 2 cidades, agora eu vou ficar te devendo. Mas, enfim, depois você pesquisa aí e põe que eu vou parecer inteligente. Ele é muito inteligente. Tem um museu que tá lá a cápsula dos mineradores aqueles. E, cara, eu não tinha me dado conta quando eu fui para Atacama, porque eu não desci até na mão do deserto. Dessa vez também não passei na tal da mão do deserto, porque eu passei a entrada e não ia voltar. Sim. E até é muito legal, porque, querendo ou não, você tá fazendo um roteiro que é, digamos assim, contra-intuitivo, né? Porque as pessoas geralmente põem aquela ideia, não, eu vou passar pelo deserto da Atacama. Você já tinha ido, então foi um caminho alternativo, isso é muito legal. E eu não tinha me dado conta do espaço, assim, do deserto, porque você vê a cordilheira na Atacama do lado e é, de certa forma, meio limitado. E aí eu fui pelo lado do Pacífico ali, e passando por essas minas gigantescas, mas fora de padrão, assim. Você vê o tamanho do deserto mesmo. E é um deserto no sentido da palavra, assim, de você imaginar que você pode andar 2, 3 horas naquela areia reto que não vai encontrar nada, né? E... André, eu preciso te interromper para falar justamente isso. Até porque é muito legal a gente dar esses aspectos práticos e logísticos, dizer, e é sensacional, mas eu seria aqui um incauto, né? Eu seria uma pessoa que não aproveitaria o momento caso eu deixasse passar as perguntas que eu tenho para te fazer. Você lá de frente com o deserto, na moto, você seu amigo, enfim, contemplando aquela imensidão, quais os sentimentos que você tem? Você acha que isso nos ajuda enquanto seres humanos a refletir menor o quanto a gente, em certos aspectos, é pequeno? Cara, é incrível, porque você não tem como não se sentir insignificante perante aquela obra divina, com o perdão da palavra, né? Seja lá quem você acredita, seja até a evolução, seja lá o que for, mas assim... Aquela cordilheira é tão grande, tão majestosa. Depois o deserto é tão
incrível, que você é obrigado a se pôr no lugar de ser humano insignificante mesmo para a história, né? E ela te dá um banho de imersão na humildade, né? E aí isso você fica pensando, porque são milhões de anos e milhões de pessoas e culturas e tudo mais que passaram por ali, e você se põe no lugar de dizer assim, não, eu não tenho nenhum poder sobre isso aqui. E isso te faz, assim, bater de frente com a tua própria limitação, o que é natural, né, do ser humano, mas a gente não pensa sobre isso, de que a gente é finito, de que a gente é pequeno, enfim, que a gente é frágil, né? Eu pensava demais nos povos originários lá daquela época, que imagine, né, se estabelecer num lugar daquele, porque tinha, né? Eu ficava pensando, quem que teve a ideia de falar, não, vou morar aqui, né? Tipo, não tem nada aqui, mas eu vou morar, né? Eu vou atravessar isso que seja. Atravessar isso aqui é uma sentença de morte a pé, assim. Então, é muita determinação do ser humano, assim, em confronto com aquilo. Mas, de qualquer forma, é uma lição de humildade. É maravilhoso, assim. André, vou pedir para você contar aqui também, porque a gente tem o direito também de se divertir um pouco. Você estava falando sobre os povos originários, né? Tem tecnicamente chama-se forrajamento, né? Quando você vai escolhendo os alimentos, né? Você me contou no almoço, eu morri de rir. Como é que é a história de como é que descobriram lá que a folha da mandioca no norte tem que ser cozida por 3 dias? Né? Nós estávamos falando, né, cara? Tem umas descobertas gastronômicas que são meio... na cultura indígena eles fazem a mandioca brava, né? Que tem que cozinhar 3 dias. E aí eu fico me questionando, como é que chegaram nesses 3 dias? Cozinhou 8 horas, morreu. Cozinhou um dia, morreu. Eles continuaram tentando até chegar nos 3, né? Faz uma fila aí, pede 2 dias, 3 dias, ela continua vivo. E não tinha ninguém para falar pro pajé assim, isso aí não é tão gostoso, não. Né? Porque... Enfim, né? O ser humano tem esse convite para autodestruição, às vezes, né? Verdade, né? É muito Parece bom. Parece o peixe japonês lá, né? Isso, o baiacu. O baiacu, né? Que se errar e comer a glândula, morre também, né? Isso. Como é que descobriram isso? Foram tirando os pedacinhos, né? Vou comer, morreu. Não, então vamos pegar outro pedaço, né? É incrível, né? É incrível, né? André, não, desculpa aí sair do roteiro, mas é que eu não podia deixar passar, né? Essa oportunidade de a gente brincar, porque isso é muito bom. André, aí passando essa parte do Chile, Chegamos no Peru, né? No Peru. E aí eu dou licença para todo mundo que tiver a quinta série aflorada, porque não tem outro jeito de falar que você foi pro Peru, subiu no Peru, desceu do Peru, eu achei lindo o Peru e tudo mais. Então, já vamos tirar esse elefante da sala, né? Porque eu sou o tipo do cara que tem a quinta série forte, então... Só que daí não tem como você falar se você quisesse ficar se policiando o tempo todo. Então vai ter aí, vocês podem dar risada quando eu falar, não julgo. Cara, a gente foi numa cidade chamada Tacna, que é a primeira. Daí só dormiu ali e tava tendo uma apresentação cultural lá, de um desfile. Eu até falei, 7 de setembro, porque nós estava perto, né? Uhum. E aí eu descobri que essa cidade foi uma cidade que foi objeto de guerra, disputa entre os países, e ela foi muito resistente, tem algum ato de guerra que aconteceu lá, mas eu não vou saber contar a história. E daí de Tacna a gente foi para uma cidade chamada Huacachina, um lugar chamado Huacachina. Ele é um oásis que fica numa cidade chamada Ica. Espetacularmente lindo, né? Fica perto de Lima, uns 300 quilômetros de Lima, antes, né? Uhum. E pra gente, como a gente não gosta de cidade grande, por causa do trânsito, aquela coisa toda, a gente combinou com as esposas delas chegarem em Lima e pegarem um ônibus de turismo e vir até o oásis. Então a gente chegou nesse oásis, eu escolhi uma barraca lá para ficar, um hotel que eram barracas, né? No meio da areia mesmo, assim, tenda. E ficamos lá, né? E o oásis, cara, eu achava que era algo fabricado, assim. E não, depois eu descobri que era um oásis verdadeiro, legítimo, é o único da América. Da América, se não me engano. E é água natural e tudo mais. Agora eles controlam o nível da água com uma caixa d'água que eles fizeram, mas assim, é impressionante, porque é areia, duna, né? Quem já foi para Joaquina sabe, aquela imagem assim, só que é muito grande e me lembra muito aquelas imagens que a gente vê do Egito, perto das pirâmides, que tipo assim, parece um desertão, mas do lado tem aquela cidade grande, né? Então Ica é uma cidade relativamente grande e fica assim 5 quilômetros ali. Então você só pega uma ruazinha, só que daí tem uma duna gigantesca que afasta a cidade e você chega lá, né?
E é muito bonito mesmo, vale muito a pena. E ali foi o primeiro dia que a gente fez 3 refeições. A gente adorou a comida lá no Peru. A culinária deles é fantástica. Eu sou meio enjoado para coisa, você viu, né? Eu tiro a salsinha do prato ali e tal. E eu fui com a mente muito aberta, assim. E falei, não, vamos experimentar. Eu não gosto de ceviche, por exemplo. Não gosto mesmo. E falei, não, vamos comer o ceviche porque os caras inventaram. E não me arrependo, foi muito gostoso. Muito bom mesmo. Será que o ceviche, eu não sei assim, mas ele tem alguma coisa a ver com a preservação do peixe, porque coloca no limão para durar mais tempo? Será que deve ter alguma coisa assim? Sinceramente, eu não sei. Sim, eu acho que sim. Né? Porque, na verdade, uma coisa que eu fiquei fascinado também depois disso foi a cultura inca, né? Porque a gente tem essa história de gostar dos romanos. E, cara, basicamente foram os romanos aqui. Assim, do mesmo nível. Hoje eu coloco os dois do mesmo nível de civilização. É lógico que os incas não colonizaram, não formaram assim o pensamento ocidental como a gente conhece, e os romanos têm essa influência, mas em termos de tamanho, de exército, de métodos de conquista e tudo mais, e vem de lá, né? Sim, toda a metodologia dos aquedutos, né? A forma de conduzir a água, de irrigar, realmente é muito similar. E claro, né, os romanos estavam num território privilegiado, digamos assim, porque eles tinham os povos do lado para conquistar e incorporar aquela cultura ao império deles, ao passo que os incas estavam ali, estavam lutando com os maias, talvez mais para cima, enfim. Então, mas e outra coisa que eu não sabia é que os incas é de 1400 a 1500, são 100 anos basicamente de império. E eles morreram em razão dos espanhóis, da colonização espanhola, que daí trouxe as doenças. Eles estavam no meio de uma crise de sucessão de imperador. Então, 2 irmãos estavam disputando o trono, os espanhóis vieram, se aproveitaram disso, e aí, aliado com as doenças e tudo mais, em 30 anos acabou o império deles. Mas eu fiquei fascinado, eu não sabia nada da história mesmo, e comecei a ficar fascinado com a história, porque eles vieram lá de cima, para frente do Equador, Colômbia, e foram até o Passo São Francisco lá. Nossa. Então, eles tinham 30 mil quilômetros de estradas, trilhas, mapeadas, que até hoje existem. Olha só. Que coisa Então, interessante. tipo, os romanos são famosos porque todas as estradas levam a Roma, todas as estradas levavam a Cusco. Eles tinham 4 regiões definidas de governo, formas de governo. Eles utilizavam a estrutura dos romanos por exemplo, eles tinham povos ali, tinham vários povos, né? Eles conquistavam aquele povo, mas eles deixavam o mesmo chefe que estava, continuava sendo chefe, eles podiam continuar com a sua própria religião, e eles impunham, como os romanos, assim, não, pena de morte vocês não podem aplicar, quem aplica é a gente. E vocês vão pagar tributo. Então, é muito parecido o sistema, e eles eram tão conquistadores quanto, né? Inclusive, o método deles, para quem gosta de Sun Tzu também, é bom de ver. Sun Tzu da arte da guerra? É a arte da guerra. O método preferido deles era não ter a guerra. Eles cercavam a tribo, lá, os povos que eles queriam governar, simplesmente cercavam e ficavam até o povo se render. Então, dificilmente tinha uma guerra. Então, não é que eles não eram beligerantes, eles eram e tinham métodos grandes, mas eles tinham essa, tipo, vamos forçar. Falava assim, ó, consciência situacional, pessoal. Se vocês saírem, nós vamos trucidar vocês. Isso. Então, se rendam e acabem com essa... E daí do Oasis, as esposas chegaram em Lima, foram lá, a gente foi para Machu Picchu. Né? Lógico, a gente fez uma parada no meio, porque é distante, tem muita curva. E a programação lá era difícil por causa disso, assim, por causa da altitude e das curvas. Porque na Argentina, no Chile, você programa assim, vou viajar 600 km hoje. Então você sabe que tem uma certa média de velocidade. E lá você não consegue por causa disso. Então, você vai mais pela quantidade no altímetro ali do que... E as curvas também, que são muito fechadas, porque acho que seguiu meio que as trilhas dos incas lá e tal. Caramba. E você nunca não tomou nessa viagem toda? Não, graças a Deus. Olha só, não. rapaz. Nem derrubei a moto naquela hora. Eu vi que você segurou ali no vento. E, cara, daí pra Machu Picchu, aí é todo um capítulo, né? É fenomenal, assim. E uma coisa que eu não sabia também, que me pegou de surpresa, é que Machu Picchu é mais baixo. Machu Picchu é 2.900 metros de altitude. E Cusco é 3.800. Então Cusco está quase 1.000 metros acima de Machu Picchu. E eu achava que, por a gente ver as montanhas do Machu Picchu, ela seria o topo lá em cima, e não é. Na verdade, ela ficou famosa por ser um entreposto no meio do caminho, né? Então a gente pegou o trem... Toda a mística também, que é a cidade que ficou esquecida um tempo, né? Até redescobrirem. Isso. Foi um americano, né? Em 1911, que não é que ele
descobriu, né? Redescobriu, né? Mas ele Tipo, voltou a explorar, né? Isso que eu achei interessante. Tinha um peruano vivendo lá. Uhum. Morava numa das casinhas de Machu Picchu, criava cabras e tal, e esse americano veio e resgatou arqueologicamente, vamos dizer assim, o cenário. E isso foi muito, muito bom porque ali você teve a ideia toda do que eles faziam, né? Então tem muita coisa documentada dos Incas. Eu tô maluco, tô lendo vários livros a respeito, fiquei apaixonado. Assim. Que legal. E Machu Picchu é fenomenal, fenomenal. E você pega um trem, né? A gente foi daí até Ollantaytambo, que é uma cidade abaixo. E de Ollantaytambo você tem uma trilha que você pode fazer a pé, são 3 dias, com burrico e lhama. Ou você pega um trem, e esse trem leva 1h30 até um Machu Picchu Pueblo. Muita gente chama essa cidade Águas Calientes, mas Águas Calientes é apelido do lugar. É Machu Picchu Pueblo. Que é uma cidadezinha fantástica também, totalmente turística, totalmente. Onde tem ali hotéis e pousadas, eles vivem disso. E tem uma fonte de água termal lá, que foi um sarro, né? Depois eu te conto. Não, depois não, conta aí agora. Então. Depois mas eu quero jeito, contar a né? parte de Machu Picchu primeiro, que a gente subiu. E daí dali você pega um ônibus que sobe. Anotei a história aqui para perguntar depois. Então, o engraçado é que eles estavam protestando porque tinha acabado lá a concessão dos ônibus e eles estavam lá batendo tambor, indignados e tal, no dia que a gente estava. 2 ou 3 dias depois que a gente saiu, fecharam o trem e jogaram pedras nos trilhos e 1.500 turistas ficaram presos lá. Nossa! Assim. Então, a gente passou por aquilo, mas nem tinha ideia, né? Passamos raspando sem saber. E a gente pega esse ônibus e sobe lá em Machu Picchu e lá tem vários circuitos. Tem 4 circuitos para você conhecer. Eu fui no circuito panorâmico, porque eu queria ter aquela noção assim, panorâmica mesmo do negócio. E, cara, é inexplicável. Inexplicável. Você vê assim, o tanto de empenho, de material humano que foi feito ali, a genialidade dos... Até como é que ergueram aquelas pedras até lá em cima, né, André? Porque, assim... Eu fui lá, foi em 2014, né? Faz uns dias. E quando eu fui, ainda podia andar. Tá podendo andar ainda? Tem o circuito que você pode ainda? andar, Eu fiz aquele que você vê a montanha no formato de rosto e tal, e você vai na ponte Inca lá, que é por fora. Que é uma ponte, na verdade, assim, os caras, tinham um penhasco. Pra quem não sabe como é, imagine o Pão de Açúcar. Na metade daquela pedra do Pão de Açúcar tem alguém andando. Isso ali é a trilha dos Incas, né? E eles faziam pontes, que a ponte era um pedaço de madeira, assim, ou 2, e faziam aquilo para que eles pudessem tirar a madeira, daí ficava um buraco, caso viesse um inimigo. Então, é muito interessante. E é bem, né, história dos romanos, assim. Então, eles tinham. E até hoje tem as teorias lá de Machu Picchu e tudo mais, mas você sente aquela energia, aquela coisa. Pachamama, naquele contato com a natureza, né? Fantástico. Você faz a oferenda das folhas de coca. E o guia foi muito interessante, porque é um guia de lá. Ele tinha 43 anos, a minha idade, e ele estava contando que eles iam jogar futebol em Machu Picchu. Porque eles moravam em Águas Calientes, e o único lugar que tinha algum plano era lá em Machu Picchu. Então, imagine, né? Uma criança, porque lá, né? Olha só. Iam jogar futebol lá. Lá naqueles... Olha só. E catavam as coisas que tinha lá e tudo mais. E, enfim, aí ele foi contando essa evolução da história, que em 95 começou, de fato, o turismo. Em 2007 acabou o Sendeiro Luminoso. E aí o Peru evoluiu nessa Sendeiro área. Luminoso era como se fosse o crime organizado de lá, né? Tava mais pra uma coisa até terrorista. Acho que tá como o ETA, assim, lá na Irlanda, esse tipo de coisa. E, cara, eles começaram esse processo de profissionalizar o turismo, digamos assim. Isso. E eu acho que é fenomenal. Eles tratam a gente muito bem. Eu achei assim, a educação dos peruanos fantástica. Em qualquer restaurante que você vá, em qualquer local, mesmo nas cidades pequenas, né, que tem muito ainda, né? E é impressionante como a cultura inca está ali impregnada naquilo. E depois que você estuda, você vê que é aquilo, assim. Então, você vê que culturalmente é um povo que não se entregou, digamos, para a colonização. Tem, sim, todos. Eles têm um sincretismo muito próprio deles ali. Eles acreditam, sei lá, na Virgem de Guadalupe, mas também na Pachamama. E não tem nada errado com isso. Eles Pachamama seria se acreditar na própria natureza, isso, né? A Pachamama, na verdade, é a terra, né? E isso também é legal, porque para eles tem três
lugares, como é para nós, né, que tem o inferno, céu e a terra, só que para eles tem outra conotação. A terra, preto, escuro, úmido, é a mãe, que é o útero. Olha. Então, o símbolo da Pachamama é a cobra. Então, não é uma coisa ruim como é para nós. Nós, né, geralmente de cristãos, não, o inferno é lá embaixo. É algo E a escuro, cobra que convenceu Eva a morder a maçã, enfim, né? Esqueça isso. Para eles, a terra era a fertilidade. Tanto é que eles eram enterrados, quando morriam, em posição fetal. Olha porque só. eles iriam renascer. Estavam indo de novo para o útero da terra. Né? Então, o símbolo aí era a serpente. Daí tinha a parte terrena, vamos dizer assim, que o símbolo é o jaguar, que é dos índios. E tinha uma esfera maior, que o símbolo era o condor, que era das montanhas que eram representadas pelos deuses das montanhas, né? O Huayna Picchu e tudo mais. E isso é legal, porque não tem a dualidade, né? A gente conversou com isso bastante num curso que a gente fez, né? Eles não têm a dualidade. Eles têm coisas complementares entre si com suas características. E é muito interessante que você olhar com os olhos da gente, depois você perceber, não, mas realmente a terra é fertilidade. Então, para eles, o preto era uma cor boa. A gente associou, não sei porquê, com algo ruim, luto e tal. E para eles não, para eles era algo que representava algo bom, assim, porque era isso, tudo era um ciclo, né? Para você acessar um mundo, você tinha que ir para outro e tudo mais. Então é fenomenal. E daí eu te digo da história engraçada, porque exatamente, o nome do lugar é Águas Calientes, né? Certo. Então nós estávamos aí 10 dias de moto, com a bunda fazendo calo, dor no corpo todo. Vamos ter que ir para Águas Calientes, né? Vamos se jogar nas termas. Aí a gente... primeiro que tem que subir um monte. É no final da cidade, assim, uns 2 km para cima, né? Compra ingresso, porque a gente tava tudo no cartão, daí não aceitava cartão, daí teve que trocar dinheiro, e foi um empenho. Aí não tinha toalha, tinha que alugar toalha, aí aluguei toalha, tá. E fomos nós com roupa de moto, capacete, não sei o que, tá, subimos. Chegamos lá, cara. Eu não sei se é sempre assim, talvez alguém que foi pode me ajudar. Mas quando nós estávamos lá, a água estava verde, escura, parecia uma água do rio Tietê, assim. E imagina essa água quente ainda. E as piscinas pela metade, tudo meio... Cara, não deu coragem de entrar, sabe? Não deu coragem de entrar. E aí, tipo assim... E aí? A gente olhava pra cara assim, vamos assumir a derrota? A gente pagou ingresso, a gente alugou toalha, mas e aí? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Cara, não. Não deu e aí coragem. foi muito engraçado, porque tinha um sujeito lá... E tinha gente lá dentro dessas piscinas tinha, ou não? Tinha. O pessoal local Uhum. tava lá, né? E tinha um que a gente apelidou ele de pajé, né? Porque parecia o chefe da coisa toda, assim, deitadão, assim, e tal. E aí surgiu a piada disso, porque o que acontece? Nos artesanatos deles lá, cachimbos e tudo mais, tem um índio que tem o pênis gigantesco, né? E eu perguntei por que era aquilo, né? Porque é uma coisa incomum para nós, né? Aí ela falou, não, é que o cara que tinha o membro maior era o chefe da tribo. Aí eu falei, o chefão aí dentro d'água, só que não tá aparecendo. Então gerou uma conversa engraçada disso. Daí de vez que meu amigo olhou pra mim, não, eu não vou entrar então eu não vou entrar mais nessa água. Daí a gente foi embora do Águas Calientes sem entrar nas Águas Calientes. Acabamos assim. não entrando. E daí, indo depois pra Bolívia, a gente passou por uns 3 lugares que tinha assim, Águas Calientes. Eu só dava seta ao meu amigo, não vamos, assim. Que legal, André. Então, o André é um querido colega, como eu disse aqui no início do podcast, que fez essa viagem sensacional. E me fala uma coisa, André, aproveitando o gancho aqui. E o que tua esposa achou? Como é que foi a experiência de vocês? Como é que é? Assim, eu digo porque vocês estão casados já há bastante tempo, né? Sim. A gente casou em 2006, então são 18, vai fazer 19 anos. 18 para 19 anos. Matemática tá certo. Mas de namoro e tudo foi 2002 por aí, 2002, né? exatamente. Enfim, 20 e poucos anos, né? 23 anos, E o que você acha que esses momentos proporcionam, assim, pro casal, dessa experiência? Porque eu vejo que tem muita gente que viaja de casal, né? A mulher pilota também e tal, né? Assim, a minha esposa é a Natália, né? Ela até sabe pilotar moto, mas a minha moto é muito grande para ela, então... E eu tenho ciúme também, eu não deixo ela pilotar. Mas a gente ainda pensou nessa situação de ela ter uma moto e ir.
eu, sinceramente, eu não iria de carona, eu não ia aguentar 100 quilômetros. Então eu agradeço a Deus porque ela gosta muito. E, gente, é uma terapia de casal, porque tá só você e ela ligado aqui no fone, se ouvindo. Então você tem que respeitar que às vezes a pessoa não quer conversar, mas é que você tá o dia inteiro, né? Então a pessoa quer ouvir essa musiquinha ali quieta, você tem que dar o tempo para ela, seja eu ou seja ela, né? E aí começa a surgir esses assuntos, assim, muito imersivos, do que você acha, para onde é que a gente foi, o que a gente já viveu. Então acaba sendo uma coisa muito, muito agregadora na vida do casal, né? Da briga também, porque é um convívio muito intenso, né? Você tem que aprender a ter essa tolerância e tudo mais. Cada ano a gente vai aprendendo mais isso, entre os amigos também, né? Porque você ficar com uma pessoa 10 dias vivendo todo dia, toda hora, toda ali, gera uma tensão. Gera. Que então, e faz parte da viagem você entender isso. Por que você está tenso se você está num momento bom? Né? Todo mundo se dá bem. E gera. Eu acho que é isso. E aí você acaba descobrindo essas coisas. Assim, por que eu sou, às vezes, violento, né, com uma pessoa que eu amo? Porque eu não faria isso com um estranho. Aí, do nada, você dá uma resposta assim, não, isso aí depois... Mas, assim, aí você pensa melhor, você pensa, não, mas eu não faria isso com um estranho. Por que eu estou fazendo com quem eu gosto? E isso gera essas conversas, esses diálogos, e os assuntos acabam indo sempre para esse lado, assim, né? Fora as brincadeiras que a gente faz com tudo e tal, é muito, muito bom também, mas é muito agregador. E eu agradeço muito, assim, que a Natália tem saco de viajar, a gente tem o nosso jeito de pilotar, de coisa, e eu agradeço muito que ela é muito parceira, assim, muito parceira. Eu tenho certeza que se eu precisar ir sozinho, digamos assim, não tiver um casal para ir junto, e ela for, vai eu e ela, porque a gente já fez viagens sozinhos, então isso é fenomenal, assim, não é todo mundo que consegue. Tem muita gente que compra moto e a esposa não gosta, tem medo, não gosta, não curte o desconforto e tal. E eu tenho a sorte de ter a esposa que é companheira nesse sentido. Que coisa bonita. Então, o André falou assim, violento, né? Até porque, enfim, nós estamos em 2025, tem que cuidar com o que a gente fala, né? Porque violento no seguinte sentido, nós estamos aqui até porque estávamos fazendo um curso de comunicação não violenta com 2 grandes colegas, o Rodrigo Rodrigues e a Larissa Kopak, que foi aqui em Curitiba. Então, 3 dias assim de imersão, né, André? É um curso fantástico. Nós aprendemos muito. E, claro, o André, quando se referiu a isso, quis dizer assim, né? Que é o famoso pataço, né? Que a gente dá às vezes, né? Isso. E nesse sentido que você disse, né, André? Não é não, exatamente. Violento aspecto. nesse sentido. É porque no curso a gente descobre que é violento, às vezes, sem saber que é violento. Inclusive, você até observou aquela hora, né? Tinha uma colega juíza que falou assim, às vezes eu tô discutindo com um colega homem, e daí ele quer ganhar porque levanta a voz. Aí eu falei, isso não tem nada a ver. Eu falei, meu Deus, eu acabei de falar que isso não tem nada a ver mais alto, ou seja, eu acabei de reconhecer que de fato ela tem razão, né? Essas coisas são legais. O curso foi muito bom por causa disso, porque... e isso rima com o que a gente está falando. Você tem comportamentos, às vezes, com quem você ama, que você não teria com estranhos. E aí, por que isso? Você se sente mais livre para agredir, entre aspas. Mas essa agressão verbal, né? Esse jeito de falar assim, meio filhos, pai, irmão, né? E não está certo. Se você for ver bem, não está certo fazer isso, né? Você não tem um passe livre porque as pessoas gostam de você. Pelo contrário, você devia cultivar mais ainda, né? Exatamente. E esse curso abre os olhos da gente para esse tipo de situação, né? Muito legal. André, mais uma coisa. De lá, aí vocês continuaram subindo para ir até o Salar de Uyuni? Isso, eu fui a Cusco, fiquei 2, 3 dias na cidade de Cusco, que também é fenomenal. Tem muita gente que vai de avião para lá, né? Em vez de ir para Lima. E daí de Cusco a gente foi museus, né, incríveis. E em Cusco tem uma coisa incrível que aconteceu, que é o seguinte: eu tinha visto um vídeo de um artesanato inca que quando você põe água e vira, ele faz o barulho do bicho que tá ali. Então, tipo, uma andorinha, faz o barulho igual do uma andorinha. Tem uma onça, tem uma coruja, tem vários. E é com água dentro, e conforme você mexe, o movimento da água com o ar faz sair o barulho. E é impressionante porque é igualzinho o do bicho. Macaco, sagui, tudo mais. E quando eu estava em Cusco, eu mostrei pro meu amigo, mas era uma coisa que eu tinha visto na internet, eu achei que era uma coisa meio, assim, arqueológica. Eu falei, não, devem ter achado e tal. E ele, não, eu quero um desse. Eu falei, cara, mas não acha, não tem para vender. Aí fomos no mercado procurar, não, lógico que não tem, ninguém nem tinha ouvido falar, deles mesmos lá no...
E ele, não, mas eu vou conseguir e tal. E aí, numa dessas, a gente foi no Museu Arqueológico. Como é que é, André? Que você falou lá que na psicologia, né, que a criança, ela, para passar de um estágio para o outro, ela precisa do objeto, né? Objeto de apoio, né? Objeto de apoio. Objeto de apoio. O André briga que o meu chimarrão é meu objeto de apoio, né? Que eu tô sempre... Daqui meu ursinho, né? Daqui meu ursinho, meu chimarrão aqui. E o teu amigo lá queria o objeto de apoio do bicho pra... Queria, cara. E aí, chegamos num museu. O Tom vai lá, tipo, não, eu quero... Você já viu isso aqui, isso aqui, isso aqui? E eu pensando, meu Deus, que vergonha. Não tem, cara. Isso não vai ter pra vender. Isso é uma coisa inca e tal. O cara que tava falando, não, vou te levar lá. Tem um... Aí chegamos lá. Era o mesmo cara do vídeo que eu tinha visto, sabe? E o cara começou a mostrar as coisas todas, as penas, os negócios. E ele era quem fabricava. Eu não perguntei pra ele, mas eu presumo que ele seja uma das poucas pessoas no mundo que saiba fazer. Tem essa expertise, é. E ele mostrou todos e meu amigo conseguiu o dele lá. Foi muito legal. Comprou e tal. A gente filmou e flautas e tudo mais. Sabe aquela concha de guerra? Que é uma concha gigantesca do mar, aquele caracol. Eles, imagina, no mar em Cusco, né? Então, tipo, isso já mostra o tamanho do império, né? E o cara soprou e faz uma cornetada gigantesca, assim, de guerra, assim, que você não... É isso, eu vi só, acho que no Asterix e Obelix, né? Aquela colcha lá pra... Quando os romanos estão vindo, ele soprava, né? Mas é um negócio... E tem nos incas, eles usavam e faz um barulho gigante. Eu não imaginava, porque instrumento de sopro, né? Eu imaginava uma tuba, um troço assim, faz um som parecido e é gigantesco. E aí ele mostrou essas coisas. Dali a gente foi pro salário de... Não, a gente foi pro Lago Titicaca. A gente foi pra uma cidade chamada Puno, que é exatamente na divisa, porque o Lago Titicaca é divisa da Bolívia com o Peru. E a gente foi dormir nas ilhas de Uros, que é aquele povo que faz ilhas flutuantes artificiais no Lago Titicaca. O Lago Titicaca tem 8.500 quilômetros quadrados. Nossa, é enorme. E esse povo inventou essas ilhas para fugir dos incas, para não serem dominados pelos incas. São os Uros. E cada família cria suas ilhas, que é com uma espécie de um junco. Eles amarram umas madeiras, né? Que flutua, né? E flutua. E a gente ficou numa pousada lá que eu achei no Booking. Porque até um pouco tempo atrás era só com o telefone de alguém que você conseguia, porque você tem que pegar você de barco, levar até lá e tudo mais. E eu não sei se felizmente ou infelizmente eles praticamente não têm mais o modo de vida que eles tinham, obviamente, porque vinham da pesca e tudo mais, e agora virou tudo turismo. Então eles vivem do turismo. Eu digo felizmente porque a qualidade de vida provavelmente melhorou, eles têm eletricidade, acho que é com gerador, tem internet às vezes e tal. Só que infelizmente porque você nota muita dependência deles assim do turismo, assim, sabe? Sabe? Tipo, isso aqui era um negócio tradicional, mas agora virou turístico. Daí fica uma coisa, daquela impressão tá um pouco sintético, assim, né? Não mais tão natural, né? Isso. Apesar de ser um resgate da tradição da cultura, mas passa essa perspectiva. Então, assim, é fenomenal, porque a gente ficou num quarto, tinha 4 camas de casais, pra vocês terem uma ideia. Olha. Cada um descansou na sua cama, né? E aí você vê as estrelas no lago refletindo, o pôr do sol, é maravilhoso, tudo. Mas você pensa assim, eles, né, tradicionalmente não seria assim, dessa maneira. E o mais engraçado que a gente tava conversando também é isso, tipo... né, passa aquele sentimento assim, será que eles vão aumentar isso, vão fazer mais? Mas aí vai trabalhar mais para ganhar mais, para fazer o quê com o dinheiro, né? Porque você vê que nenhum deles consegue sair dali. Então são pessoas que não são proprietários de condomínio, ricos, que saem viajando pelo mundo. Não, eles mesmos têm a sua ilha, cada sua família, e tem a sua hospedagem, e eles trabalham 24 horas por dia naquela hospedagem. E aí surgiu esse debate entre a gente sobre essa questão financeira, né? Tipo, eles poderiam ampliar e ganhar mais dinheiro. Mas vai ganhar mais dinheiro, mas vai trabalhar mais. Trabalhando mais, vai usar o quê? Dinheiro, né? Eu não sei se você lembra, tem uma história interessante, salvo engano, que o pessoal conta na cultura, né, popular brasileira e nas rodas de anedota, de acho que um inglês, né, que chega para um índio, né? Você sabe essa história, né? Então conta aí que sua memória é melhor que a minha, André. Tem num filme... que, se não me engano, é com o Celton Mello, o filme. Olha só. Que é daquela... Eu esqueci o nome da Índia, ou indígena, né? Que foi levada para a Europa lá, famosa. Enfim, era sobre ela. Mas é assim, tá o pajé deitado numa rede. Aí vem o inglês e fala, olha, mas você devia trabalhar mais. O pajé, para quê? Para ganhar mais dinheiro. Para quê? Para poder comprar mais coisas. Para quê?
Ah, porque daí você aumenta o teu negócio e contrata uns funcionários. Para quê? Para eles trabalhar por você. Para quê? Para você poder deitar na rede. Eu já tô deitado na rede. Tô deitado na rede. Né? Exatamente. E por mais engraçado que seja, paródia e tudo mais, mas quando você pensa mesmo sobre a questão, eu fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, às vezes a gente tem uma ânsia de ter, e quando é que você é? Né? Então Isso me remete, André, aquele livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago, né, que é sobre o caminho de Santiago de Compostela, que no final das contas ele faz o caminho e tudo aquilo que ele precisava já estava com ele, né? Já estava dentro dele. Que, inclusive, eu vou fugir aqui um pouquinho do seu roteiro motociclista, mas por ter o privilégio de conhecer, você também fez o caminho de Santiago de Compostela com seu pai. Isso, em 2017. Olha o isso. Caminho ali de Saint-Jean-Pied-de-Port até... o grandão mesmo, 800 e poucos quilômetros. Eu só não fui até o litoral lá, que é o Finisterra, né? Uhum. Lá eu fiz de ônibus, porque daí já tava bom, né? Já gastei minha cota, minha quilometragem. E antigamente o pessoal ia até lá para queimar as botas. Né? Isso. Eu cheguei a queimar lá também. Eu queimei acho que uma camiseta e um chapéu, um negócio assim. Uhum. E, cara, é a mesma coisa da moto, assim. Então, tipo, é uma imersão, né? Uma imersão gigantesca. E trouxe muita lição, assim. Foi muito bom mesmo, assim. Até você falou no curso, anteontem, né? Das duas principais lições. Isso. Que no primeiro dia que você foi dormir no albergue, o cara te falou, né? Isso, eu louco pra chegar de madrugada, tal. O cara falou, ouça teu corpo. O que é, né? Daí ele falou, não, é que tem uma pedrinha no teu sapato. Se você não parar agora e tira essa pedrinha, daqui 30 quilômetros, você vai ter um calo gigantesco capaz de acabar. Depois de amanhã acaba o teu caminho, né? E de fato, eu não tive nenhum calo no caminho, nem eu, nem meu pai. Nenhum problema, a gente se preparou bem, assim, uns 6 meses antes. E a gente teve experiências de pessoas que você vê, assim, sabe? Bem rapidinho, eu vou te dar um exemplo. Uhum. Tinha uma mulher que estava andando na minha frente e ela era mais obesa, assim. E eu notei que os joelhos dela estavam raspando. Tava vermelho. Eu tava indo atrás dela, caminhando. Uhum. E eu cheguei do lado dela e ofereci, eu tinha vaselina, né? Justamente para essas coisas, né? Você quer? Eu vi que teu joelho tá... E, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, ela ficou ofendida. Não preciso disso aí, não sei o quê, tal. Tudo bem, desculpa, tal. Fui embora, né? E, cara, aí eu cheguei na cidade, lá no albergue, tá? Bom, fui ver ela depois, 2 dias depois, aquela história. A gente vai encontrando as pessoas, né? Tava com o joelho enfaixado lá e toda detonada, tá? Falei, e aí, né, cara? Quer dizer, escuta teu corpo, né? Uhum. E não, além de escutar teu corpo, escuta a vida, né? Porque, tipo, um cara estranho chegar e te oferecer, tipo, não entendi a passagem, mas faz parte, né, do conteúdo. E a outra regra é que o caminho proverá, né? O caminho vai te dar o que você precisa. E o que você precisa não é o que você quer, necessariamente. Né? Às vezes é o contrário do que você quer. E isso é uma máxima que eu acabei levando. E na moto acaba sendo a mesma coisa. Você tem que escutar teu corpo, escutar tua moto, né? Tem que fiscalizar ela de vez em quando, ver se está tudo certo, né? Para não ter surpresa no caminho. Escutar o teu corpo também, porque na moto, se você está cansado, está sonolento, é risco para a tua vida, né? Sim. O desconforto na moto é falta de segurança. E eu acabei levando isso para a vida. Então, na moto, eu faço um mini caminho de Santiago toda vez que eu viajo. Assim, eu curto por causa disso. Assim, tem muito link. Que legal, André. Que legal. Eu vou fazer aqui uma conexão com aquilo que a gente conversou, porque o Freud já explicava isso, né? Que quando a pessoa entra no carro, ela sente que o carro passa a fazer parte dela. Isso. Tanto que nós vimos no curso de comunicação não violenta um desenho clássico do Pateta. Como é que era o senhor? O senhor Wheeler. Senhor Wheeler, né? O Pateta era um pacato cidadão, mas quando ele entrava no carro, ele se transformava no motorista. Senhor Wheeler, né? E ficava... Senhor motorista. Senhor motorista. E a gente vê quantas pessoas que brigam no trânsito, enfim, quem nunca, né? Quem nunca. E... tô dizendo quem nunca, não que eu tenha brigado no trânsito, mas eu digo assim, que infelizmente é uma coisa muito comum. A gente se irrita, né? A gente se irrita, enfim. E aí por nada, às vezes, acaba tendo uma briga grande. Mas quando nós caminhávamos aqui para gravar o podcast, o André me falou um negócio, falou, rapaz, que a gente acabou de presenciar uma discussão mesmo de dois motoristas aqui em Curitiba, que um não deixou o outro passar, enfim.
E aí, até a gente discutiu, né? Porque cedo uma moça foi super gentil comigo, esperou que eu entrasse, né? E quando eu entrei, o cara do lado buzinou bravo. Por quê? Porque ele basicamente quis dizer assim, ó, você foi gentil com ele, mas às minhas custas, esse espaço era meu, né? Eu vi o senhor Wheeler ali do Pateta exatamente. bravo, né? Como Deixa assim? entrar ninguém, não Como pode. que esse cara vai entrar aí? Então, e o que acontece na cidade grande? A gente vai vendo que as pessoas entram no carro e estão nessa correria, isso vai nos desumanizando. O André, assim como eu, de uma cidade pequena aqui no interior do Paraná, e a gente percebe, né, André, que você ainda falou, né? Falou, rapaz, se é lá onde eu moro, isso não acontece, porque ainda que a pessoa esteja né, transgredindo o espaço da outra, ali violando o espaço da outra, é conhecido, né? O pai do meu amigo, o filho do vizinho, é o tião do chapéu. Então, não, você vai ter essa humanidade que o ar provinciano proporciona para as pessoas, né? E aí a gente vai vendo isso, né, André? E eu acho, e penso, e acredito, que até na nossa função, né, que a gente exerce, a gente vai pertencendo ao sistema e se a gente não cuidar, a gente também se desumaniza, porque hoje em dia, pessoal, não é como já foi antes a justiça. A gente tem métricas, tem metas do CNJ, etc. E parece, né, André, que até nas palavras do desembargador Beto Portugal Bacelar, uma pessoa que eu admiro, e é basicamente um pai de todos esses métodos de comunicação não violenta, justiça restaurativa, etc., que ele fala, hoje a gente olha para o processo, parece que é um negócio que a gente tem que matar, né? Isso, é uma coisa, né? Isso. Com facilidade a gente se esquece que tem uma pessoa, duas pessoas, três, né? Famílias. E penso que quando a gente tem esses momentos de descompressão, como você fez, né? Pega a moto, vai andar 10 mil quilômetros, leva a esposa junto, vai visitar. Você sente que quando você volta, você se transforma num profissional melhor? Você sente essa diferença? Melhor, muito melhor. Especialmente quando o choque de cultura é grande. E nesse caso foi muito grande. Eu não conhecia a cultura peruana e nem a boliviana. E você acaba descobrindo que outras pessoas vivem de um modo muito diferente teu. E que você que é o estranho lá, o alienígena, né? Uhum. O estrangeiro. E que para eles você é estranho e eles não te reconhecem. E isso aliado à questão da humildade, né, que a gente tem, porque é muito fácil você cair na armadilha de achar o outro inferior, né? Não, esse modo de vida é inferior, né? Porque, sei lá, tem menos condições financeiras, ou são menos instruídos, ou sei lá o quê. Então, se você não cair nessa armadilha, você começa a perceber isso. Não, pera lá, existem outros jeitos de olhar o mundo, né? E para nós que impomos a sentença às pessoas, né? É até um pouco, sei lá, meio uma espécie de uma heresia, né? Porque a gente meio que empresta o dom de Deus de julgar, né? Que não deveria, mas enfim, é a nossa função. Para a gente que faz isso, a gente impõe a nossa visão no mundo. Quanto mais visão a gente puder ter, quanto mais local de empatia a gente achar, eu acho que melhor a gente faz a nossa função. Né? Você interpreta as necessidades da pessoa de acordo com o que ela vive, não com o que você vive. Porque é muito fácil, né? Tipo, eu sempre digo, se todo mundo fizer a minha vontade, eu vou ser feliz sempre, né? Nossa, é tão fácil não ter conflito, é só todo mundo fazer o que eu quero. Né? Só que é impossível. O problema é que todo mundo pensa assim. Exato, exatamente. Então, esse choque de cultura, esse jeito de sair, até porque, assim, queira ou não queira, no Brasil, você é juiz, você é uma autoridade, você conhece as leis. Passou a fronteira, você é um estrangeiro que está dependendo, às vezes, de um carimbo, de um guarda na aduana. Esse guarda ele pode, sei lá, tomar suas coisas ou não. Enfim... André, até me corrija se eu né? estiver errado, mas eu já ouvi histórias de motoqueiros que até chegaram a perder a moto, né? Isso. Por alguma questão burocrática, documental, né? A gente adiou essa viagem por conta desse medo, sabia? A gente chegou a adiar a viagem porque eu não tinha coragem de entrar na Bolívia. De tantas histórias assim, problemáticas de outros motociclistas com documentação de aduana, até com corrupção, assim. E, cara, na verdade, a melhor coisa que eu fiz foi não ouvir. Na verdade, é o conselho que eu dou para as outras pessoas. Pega e vai. Não quer dizer que não vai acontecer e nem que vai acontecer. Eu, particularmente, no Peru e na Bolívia, não chegaram nem a olhar minhas malas. E nem a do Tom, assim. E toda a documentação foi sempre ok, tudo certo e não tive problema nenhum.
Então eu sou uma pessoa que eu não posso falar zero, não posso falar mal nada das autoridades do local. Mas estar nessa condição de estar sujeito também te traz a humildade, né? Porque ali você não é juiz, ali você não conhece as leis. Não dá para dar aquela assim, tipo, eu sei que não é assim. Não dá. Ali é como alguém te fala que é. E isso é muito bom para a gente se colocar... Cultivar forçadamente a humildade, né? E se colocar, às vezes, no local daquele cara que está sentado na tua mesa de audiência, né? Aquele agricultor, às vezes, que não sabe bem o que está acontecendo, aquela pessoa mais velha, idosa, ou às vezes até mais nova, né? Adolescente, quem lida com adolescente, né? Então, se você se coloca naquela posição, você começa a compreender assim, o que rola. Assim. Sentir na pele a vulnerabilidade para incorporar isso na profissão, para amplificar os nossos pontos de vista e assim conseguir, no final das contas, no final do dia, prestar um serviço melhor. Exatamente. Né? Que é o nosso objetivo. Outra coisa muito legal do meu querido amigo André, que além de gostar muito de viajar, contou essa história maravilhosa da viagem com a esposa dele, o André também é músico. E também é músico de ouvido como eu, né, André? Que a gente conversava sobre isso e... Zero teoria. Zero teoria. Eu tenho muita admiração por quem conhece, né? Sabe ler, mas somos analfabetos funcionais musicalmente. Não, né? Que a gente seja orgulhoso de ser ignorante, né? Não é isso, mas é o mesmo jeito. Assassinem o pessoal que faz a licenciatura em música, né? Eles não merecem viver, porque nós não estudamos, né? Dor de cotovelo. Não é isso, né? Mas é tocar e isso também, né, André? Penso eu, falando em saúde mental da nossa profissão, e claro, de qualquer profissional, de qualquer área. Nós estamos falando aqui profissão de um termo genérico, amplo mesmo, nesse guarda-chuva, seja qual for a sua profissão, entre nesse guarda-chuva. Então a viagem proporciona isso, essa modificação, essa amplificação dos seus pensamentos, essa ampliação, essa forma de você ter empatia por conseguir sentir o que o outro sente quando está à sua frente, né? Seja lá qual posto de poder você ocupe, seja numa empresa, seja no serviço público. E também a música. O André trouxe uma música nesse curso que nós fizemos, que é Both Sides, né, André? Pô, essa música é sensacional, sensacional. Fala um pouquinho dela para nós, André. Então... eu acabei descobrindo, eu sou muito fã do Renato Russo, do Legião Urbana. Ele canta uma música da Joni Mitchell no CD acústico dele, que é The Last Time I Saw Richard. E ele fala que ele acha ela uma das maiores poetisas do cenário mundial. Ela realmente eu também acho que é. Concordo com o Renato Russo, né? Se ele estava dependendo da minha aprovação, tem agora. E eu acabei conhecendo o disco dela, principalmente esse disco chamado Blue. Ela tocou em Woodstock, ela tocava harpa, tocava uns instrumentos assim meio malucos, geralmente sozinha, tinha uma voz muito bonita, angelical, e compunha. E ela é daquelas compositoras que deixa a alma na letra, né? E essa letra é muito bonita porque ela traz o tema da dualidade na vida. Então ela fala que conhece, enfim, ela dá um lado brilhante e um lado mais obscuro das coisas. Por exemplo, ela começa falando que quando ela era criança olhava para as luas, para as nuvens, né? E via castelos de algodão. Hoje a nuvem só traz chuva e atrapalha o dia dela e tudo mais. Mas ela conclui daí dizendo: eu já vi as nuvens dos dois lados, né, both sides, e o que eu concluo é que eu não conheço nada de nuvem. E ela faz isso com a vida, com o amor e tudo mais. Eu não vou dar muito spoiler, porque é legal ouvir e ver a letra. Ouça a música, a gente vai até colocar aqui na descrição para que você possa acompanhar. Mas é Both Sides, né? Isso. Johnny Mitchell. E aí é isso, eu acho assim fenomenal, porque embora nem tudo na vida caiba uma dualidade ou se resolva nisso, é um bom modo de, simbolicamente, você ir interpretando as coisas, né? E acho que até essa questão desse saudosismo que ela fala. Quando eu era criança, eu olhava para as nuvens e via castelos, né? Deixava a imaginação funcionar. Agora que a gente cresce, a nuvem é o quê? Pô, tá chovendo, algo vai atrapalhar meu dia. Né? Eu tinha planos, vai atrasar, tem o trânsito, pô, nuvem. E a gente esquece esse significado tão profundo, tão bonito, que nós tivemos acesso de um modo absolutamente humano. Né? E o lado da humildade de dizer, na verdade, eu não conheço nada de nuvem. Exatamente. Eu já vi de dois jeitos, mas não conheço nada disso aí, não, né? Então isso eu acho o mais fenomenal. É dizer assim, já vivi, já sofri, já perdi amores, já ganhei, já perdi amigos, já ganhei, já vivi isso, já vivi aquilo. Mas, na verdade, eu não sei nada sobre a vida.
né? Então essa eu acho a mensagem mais bonita dessa música e que me chama a atenção. Para mim tá nos top 5 da trilha sonora da vida, não tem? Não sei se você faz isso também. Eu tenho essas trilhas sonoras aí. Tiveram várias músicas legais nesse curso. Eu até ia escolher Simple Man, né? Mas me roubaram Simple Man, que eu também acho a música sensacional. E eu coloquei Don Quixote, do Humberto Gessinger, que também é outra... Muito legal, né, André? Porque talvez, né, os dragões sejam apenas moinhos de vento. Até pra gente lembrar disso. Às vezes a gente também fica... E vou mais fundo ainda, André. Eu penso que quando a gente viaja, quando faz o que você fez, pegar uma moto e pilotar 10 mil quilômetros, sair por 20 dias, você se permite distanciar, como o Saramago fala, né? Para ver a ilha, você tem que sair da ilha. Isso. Você se permite se distanciar daquilo, trocando ali a toga pelo capacete por uns dias, e o que te permite voltar revigorado, voltar com uma outra visão e sempre como both sides, né? Com humildade e reconhecer que, na verdade, a gente conhece muito pouco ou quase nada, né? Então, isso é uma coisa que eu pensei no Caminho de Santiago, eu penso nas viagens, principalmente quando vai batendo a saudade dos filhos. É um pensamento que vem com certa recorrência, que é assim, dá aquela saudade dos filhos. Pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Tão longe da minha família. O Caminho de Santiago eu fiz com meu pai, mas eu fiquei longe da minha família. E você pensa assim, o que eu tô fazendo aqui tão longe? Por que eu tenho que vir aqui para valorizar o que tá lá? Mas a verdade é que é isso. Você às vezes tem que dar a volta no mundo para poder voltar para o mesmo lugar, mas você não volta o mesmo. E é essa diferença que eu acho que faz acaba você valorizando a tua família e mostrando para eles que você os preza e você quer ser melhor, e, enfim. É um trabalho muito bonito, assim, que eu acho interno, né, da gente, né? Fazer essa autoanálise, assim. E, enfim, saber também que faz parte da jornada. Porque se você não faz a jornada, você fica no mesmo lugar, mas você não está ali daquele jeito que você está quando você volta da jornada, né? Então é bem interessante isso. É aquela frase do Antônio Maria Machado que eu amo, que é caminante não hay camino, el camino se hace ao caminhar. Exatamente. Ou seja, não tem caminho, você constrói o caminho enquanto você sai para caminhar. Muito legal. André, vamos fechar esse momento maravilhoso. Eu agradeço mais uma vez aqui o pessoal do Pod Viagem, o João, que é o apresentador, o Mafra, o Alexandre, são os meus amigos. Eu já vim aqui algumas vezes, gosto demais deles. Hoje eu conversei com eles, falei, tem um amigo que fez uma viagem sensacional de moto e ele precisa contar essa história porque foi muito bacana. E aí não tinha... Os meus amigos falaram, olha, muito legal, mas a gente não pode. Eu falei, então vou invadir. Posso invadir? Invadi, tenho certeza que foi a melhor coisa que fizemos. Invadimos a praia. Então um abraço aí para todo mundo pode. A Lana aqui do estúdio também, que tá aqui com a gente. Né, Lana? Muito obrigado por tudo. E vamos fechar, então, porque, além disso, vocês vão ver agora esse cara cantando Elvis. É sensacional. Sensacional. Então, vamos lá? Tá, eu vou fazer uma claquete rapidinho, que depois, se você quiser, pode cortar ou não e colocar. De fazer o jabá do meu podcast também, né? Poxa vida, que legal, com certeza. Então, eu participo de um podcast muito legal e totalmente fora, assim, da parte... Da função, né? Da função. Se chama Variações de um Nerd. É um podcast raiz, né? Só ouvido, não tem o visual. E é o Andrés, que é o host. E ele me convidou, já estou há alguns anos lá, e a gente grava sobre filmes, séries e tudo mais. Tem um formato pequenininho, que é o que tem para hoje, que a gente assiste o filme ali e depois fala no calor do momento. Tem os Variações, que são os programas, às vezes, até de 2, 3 horas, que a gente analisa toda uma série. Tem Game of Thrones, tem, enfim, Last of Us, tem todas essas coisas. Vírgula, vamos falar de duas coisas aqui, porque assim, vamos lá, a constituição da nossa psique, né, que... Cara, Monty Python, né? Se você é uma pessoa que você não sabe que existe Monty Python, assista. Que é um humor, assim... aquele humor mais... Britânico dos anos 70. Britânico dos anos 70, mas é... Sarcástico. Sarcástico, é muito legal. E também, se você quer entender um pouco mais de comportamento humano, às vezes não tem tanta paciência para ler, enfim. O que, na verdade, é contraditório, porque se você quer conhecer de gente, de pessoas, você tem que ler, especialmente os livros clássicos, né, André? Muita coisa boa. Mas assista Game of Thrones, cara. Acho que assim...
não sou um fã assíduo de muitas séries, você tem mais conhecimento de causa do que eu. Mas, gente, Game of Thrones é de tudo para você poder entender os mini círculos de poder, né? Que você me falava ontem, né? Isso. Os As síndromes de micropoder. Síndrome de micropoder, né? A pessoa pode um negocinho ali, às vezes você tá chegando ali, ela precisa abrir a porta, ela segura só para ver você bater ali e pedir para ela, né? Ele apertar o fechado da porta do elevador que tá vindo alguém, né? Aquela olhada. Exatamente. Que legal, André. Como é que é o nome do podcast? Variações de um Nerd. Tem no Spotify, tem na Amazon, tem no agregador. E tem o site, que é variaçõesdeumnerd.com.br, que dá para fazer o download dos programas. E tem o nosso... A gente fala que é o filho que foi para a faculdade, né? Que é o que eu mais gosto de fazer, que se chama um quadro chamado Direito de Prosa. Que alguém faz as perguntas do ponto de vista de um leigo, né? Geralmente é o Andrés, né? Que ele faz esse papel e chama mais alguém. E a gente, ou eu respondo, né, do ponto de vista jurídico, ou chamo geralmente especialistas para responder sobre aquele assunto. Então a gente já falou de eleições, falou de Maria da Penha, busca e apreensão. A gente gravou sobre o caso Evandro, aquele de Guaratuba, a série que teve na Globo. Agora a última que a gente gravou foi a gente fala que é o Avengers do Variações, né? Que foi a promotora Tarsila e o Sérgio Croix. Eu e o Andrés falando sobre aquela série Adolescência, do Netflix. Sob o ponto de vista do juiz da infância e da adolescência, dos pais e tudo mais. Então é uma linguagem simples, acessível. É proibido falar juridiquês. Proibido falar juridiquês. Proibido. E aí é meio que um serviço público que a gente faz, assim, que eu gosto, porque esclarece demais. A gente solta até palavrão, né? É bem descontraído, mas a gente já teve muito feedback positivo, assim, e dá orgulho, porque é uma coisa que a gente faz gratuita, não tem propaganda no podcast, não tem nada. É a gente que sustenta e tal, então é bem legal, a gente tem muito orgulho desse filhote aí. Que coisa bacana, André. E te conhecendo, pessoal, olha, um colega sensacional, um amigo sensacional, e eu tenho certeza que... Bom, já me inscrevi aqui enquanto você falava, né? E então... você vai participar do Direito de Prosa, eu vou achar a pauta agora. Então tá ótimo, vamos participar com o maior carinho do mundo. E aí, vamos fazer a música então para finalizar? Vamos. Então, pessoal, para fechar agora, vocês vão ouvir aqui na voz do Andrezão eu brinco com ele, brincadeira interna, mas eu vou falar publicamente também. Que ele tinha... No molejo, né? O pessoal falava, vai lá, Andrezão. Andrezinho. Vai lá. Então vamos lá, Andrezão. Vamos fazer o Elvis, então. E assim, já um disclaimer desde já, tá com uma corda a menos, derrubei o violão, quebrei ali em cima, mas vocês vão ver que esse detalhe é absolutamente significante diante da voz dele. Bora lá, então. Vamos lá. Muito bem, fomos lá pegar a sanfona e o violão para que o Andrezão nos brinde aqui no final do podcast com uma música do Elvis, que vocês vão ficar encantados. Mas fica aqui o convite para que vocês sigam também o podcast lá com o André, que é Variações de um Nerd. Tem um quadro muito legal, né, André? Que é o... Direito de Prosa. Direito de Prosa, onde é proibido o juridiquês. E você que é do direito, que está nos acompanhando, tem um programa muito legal, que é o desembargador Beto Portugal Bacelar, que é o Roda de Conversa. Você consegue acessar isso pelo YouTube e lá tem várias conversas importantes com os vários operadores do direito e uma linguagem simples e no final... também tem música. Então, vamos lá de Elvis? Vamos lá. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a sweet love would have cried an ocean if I lost true love and sweet devotion. Your lips beside me, let your arms invite me. Oh, who knows when we meet again this way. It's now or never.
tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. Valeu, obrigado. Pode Viagem, o melhor e maior podcast de viagens do Brasil. Não se esqueça de dar o like, curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima viagem. O Pode Viagem hoje com um pouco de música, a visita do nosso querido amigo André. Aqui um trechinho de um livro muito legal, que é o Filosofia da Viagem, do Gelson Oliveira. Ele diz o seguinte, ó: tantas palavras em um único sentido. Ser capaz de viver, de deixar o sedentarismo, de colocar-se para fora do óbvio, sair de casa, experimentar, aprender e conhecer. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta, não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter perdido a alma ao diabo. Um dia desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Um dia desses encontros casuais, talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-la, até mais. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos.